Entre os dias 4 e 8 de agosto, o Rio de Janeiro foi o ponto de encontro da saúde coletiva latino-americana. O 18º Congresso da ALAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social, discutiu os desafios da saúde coletiva na América Latina. Hoje a gente traz um pouquinho do Congresso para você no Sala de Convidados, que começa agora. Esse momento nos convoca a uma posição firme de reafirmação da soberania que ultrapassa os limites dos próprios governos. Hoy los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social tienen más valor que antes porque siguen las crisis en el sector salud. 40 anos atrás, nós estendemos para ser um pensamento mais do que brasileiro, que fosse também latino-americano. É a força do coletivo, de uma região que já tem tradição em cooperar nessa área. No pensar en las diferencias, sino en lo que nos une para poder lograr un mundo mejor. É fundamental a liderança que Brasil inspira a outros países. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre os desafios da saúde coletiva na América Latina. Carlos Fidelis, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. E também com a gente aqui no estúdio hoje, José Noronha, pesquisador da Fiocruz. E completando o nosso quadro de convidados, Ana Tereza da Silva Pereira Camargo, médica sanitarista e diretora administrativa do SEBS. E eu adoro quando você participa de casa me mandando suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Receba aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então só não deixa de participar. Fidelis, Noronha, Ana, que prazer estar com vocês aqui. Eu estive no Congresso, queria dar o parabéns ao SEBS por esse grande encontro da saúde coletiva, realmente maravilhoso, eu gostei muito. E aí, Fidelis, começo com você. Num momento político internacionalmente conflituoso, o Congresso não tinha como ser diferente, um Congresso extremamente político, né? Sim, o Congresso teve uma pegada forte, né, política. E teve também uma coisa que eu achei muito legal, porque é um congresso muito diverso. Tinha ali muitos jovens, o encontro com os mestres, né? Então foi um encontro de mestres e um encontro de jovens, uma diversidade de temas, uma diversidade de mesas costurados pela reafirmação do direito à saúde no sentido de uma saúde ampla, no sentido de uma saúde cidadã, não uma saúde como mercadoria que se compra, né? Uma saúde associada a essa ideia de democracia, que é a ideia que o SEBS defende, né? Saúde é democracia é saúde. E nesse momento o mundo está ameaçado, né? O neoliberalismo levou o crescimento da extrema-direita e nós estamos vivendo uma coisa impensável antes, que é o ataque às instituições como a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, as instituições do multilateralismo. E Trump se portando como o imperador do mundo. Então, nesse sentido, o Congresso também afirmou a autonomia e a soberania dos povos. Muito bom. Noronha, quem conhece a história da saúde coletiva no Brasil percebe que o campo da saúde é um campo fundamental para debater e lutar pela democracia, né? Ainda mais pela soberania. Um povo soberano precisa de saúde, né? Como é que você avalia esse momento e o encontro que foi realizado no Congresso? O encontro foi muito importante, porque a saúde coletiva ganhou esse nome justamente para trazer a ideia de que a saúde não é apenas o sistema de cuidados de saúde, não são apenas os hospitais, ambulatórios, que as condições, o que a população sofre de saúde ele é trazido pela condição de vida em que ela vive, da sociedade, educação, habitação. A estrutura da sociedade se projeta dentro do sistema de saúde. Por isso a gente chama saúde coletiva, porque é a ideia de saúde de todos. Tem essa ideia, que como o Carlos Fidelis, essa ideia de democracia substantiva do ponto de vista de garantir a todos os direitos aos cuidados de saúde, mas também o direito a uma sociedade digna e afirmativa. E, nesse sentido, o Congresso foi muito importante, porque trouxe vozes latino-americanas. Nós tivemos aqui, aliás,
A Fiocruz tem a liderança de Sérgio Aroca na 8ª Conferência Nacional de Saúde e também de Gésio Cordeiro na Constituinte, para que afirmarmos no Brasil a saúde como um direito de todos e dever do Estado da provisão. Esse tema é recorrente, porque uma afirmação na Constituinte não implicou em que os países, que o próprio Brasil e os países pudessem universalizar esses direitos. Então, o Congresso também serviu para aglutinar dos países da América Latina em defesa desse direito. Nós temos processos de reforma ocorrendo na Colômbia, nós temos processos de reforma ocorrendo no Chile, no México, para citar apenas 3 países, mostrando esse movimento latino-americano. No momento em que a conjuntura mundial como a partir do neoliberalismo, de seccionamento das sociedades, de criar um mundo para os ricos, de criar um mundo cada vez mais segregado. E o Brasil, com todo o SUS, ainda é um exemplo de segregação. Nós temos 2 sistemas de saúde. Temos o sistema SUS, que serve ao conjunto da população, 75%, mas tem 25%, que é um outro esquema, um sistema paralelo dos planos de saúde. Esse fracionamento do plano de saúde, você fragmenta o cuidado e você aumenta a segregação e você compete pela afirmação do direito universal. Esse problema nós todos estamos enfrentando na América Latina, então o Congresso é uma maneira também de nós trocarmos essas experiências e podemos avançar. E um momento particular que nós temos ainda alguns governos importantes, como é o caso do presidente Lula, nós temos o caso também da Claudia Sheinbaum no México, do Petro na Colômbia, quer dizer, o momento que teremos eleições, que estará renovando esse quadro, e a afirmação dessas possibilidades de transição construídas a partir da experiência das eleições presidenciais que estamos tendo, as mudanças de regimes que temos agora e que teremos no futuro. Então, é uma afirmação de solidariedade, de unidade e, nesse momento de resistência aos ataques do Trump, da América é extremamente fundamental que a América Latina permaneça unida. Carlos falou uma coisa que eu acho interessante, que foi coisa da juventude. Eu ia exatamente te perguntar sobre isso, Ana, porque realmente foi simbólico, muito jovem, né? Muito jovem, e jovens, assim, uma diversidade, né? Nós tivemos mais de 2.000 trabalhos apresentados no Congresso, via pôster, via comunicação oral, e de uma meninada espalhada, que vieram de todos os cantos e de países latino-americanos também. Como é que o Alames conseguiu isso? Lógico que tem uma motivação da própria juventude, mas imagino que o Congresso tenha feito uma mobilização. Teve muita rede social. O Congresso, é o que funciona, né? Essa meninada passa pela rede social e a gente teve um bom trabalho, mas os países também trabalharam muito, né? A Alames funciona com um colegiado assim, de vários países e teve essa... E o nosso site ficou muito bom também, sabe? Então teve... Comunicação é muito importante nesse sentido, né? Para a mobilização das pessoas. Eu acho cada vez mais. Eu acho que nós temos uma dificuldade, nós os mais velhos, a gente tem uma certa dificuldade de entender o papel das redes sociais para o bem, né? E essa meninada trabalhou muito isso, e diversa. Então, tinha quilombola, tinha negro, tinha índio, tinha trans, tinha toda a LGBTQIA+, estavam todos ali, e todos juntos, e discutindo a questão da democracia. Eu acho que essa você sentia no tititi dos corredores, né? Essa discussão do Trump, da soberania, como é que isso dava, como é que isso bate na saúde, né? E como é que isso bate na população. O que é, para quem está nos assistindo, o que é a gente está falando que democracia é saúde? Como é que ela sente isso? Como assim, né? Também foi um momento de esperançar, como se usa, né? A ideia de criar sonhos, quer dizer um futuro é possível, nós podemos ter sociedades mais justas, se nós nos unirmos, criarmos força. Esse foi um sentimento muito que espalhou pelo Congresso, havia entusiasmo também. Não era só inteligência, buscando compreensão do tempo. Essa integração entre os povos sul-americanos, latino-americanos é fantástica. Eu né? acho que também contribuiu para o sucesso o papel que o SEBS tem exercido, né,
ao longo, o SEBS vai fazer 50 anos. E faremos um programa em homenagem a essa data super importante, já podem aguardar. Bom. Mas o SEBS se caracteriza por combatividade, né? E eu acho que na convocação que nós fizemos como organizadores do Congresso, essa combatividade estava muito explícita. Então, as pessoas, os jovens estão ansiando por, né, um desejo de combater o mal-estar, né, de se unir diante desse mal-estar. Acho que essa convocação cumpriu um papel importante, mesmo que eu concordo com a Ana, que a nossa comunicação usou as redes, mas depende de que mensagem você usa, né, nessas redes. E essa mensagem era uma mensagem de luta e alegria, né? De luta e alegria, de construção da possibilidade de combater esse mundo disruptivo, né? Como o Noronha falou do esperançar, vamos nos unir para construir o país desejado, o país que a gente merece. Isso, aqui no Brasil, como nos outros países, a gente percebeu isso. E lá fora, o Brasil tem uma liderança, mostrou uma liderança em relação. O Brasil é muito visto como o país que associou o direito à saúde à democracia, né? E não a um bem de consumo. Então, esse embate que a gente trava hoje, com todos os problemas que a gente vê de financiamento do SUS, isso é invejado lá fora, né? Então, o Brasil é o único país da América Latina que tem um sistema universal de saúde? O Brasil Cuba, claro. Cuba, sim. Aliás, o exemplo para a gente. Exatamente. Né? Agora, o Brasil tem o maior de todos. Sim, com mais de 100 milhões de habitantes. Com mais de 100 milhões de habitantes. É a maior política pública nessa área. Né? Vamos acompanhar um resumo do Congresso, porque eu acho que traz também bastante contribuição aqui para a nossa conversa. Quando brasileiros, chilenos, argentinos e uruguaios, entre outros vizinhos, se encontram para falar de saúde coletiva, o resultado é um evento diverso e integrador, como disse a Ana. Então a gente vai ver como foi o 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva. Eu vengo de Peru. Soy de la Argentina, Uruguay, Chile. Idioma predominante na América Latina, o espanhol era o que mais se ouvia nos corredores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas foi com o hino tupiniquim que o Brasil, anfitrião do evento, abriu o 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva. O Congresso da ALAMES, a Associação Latino-Americana de Medicina Social, acontece de 2 em 2 anos e, ao completar 40 anos de associação, o congresso é realizado pelo SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Trazer esse debate aqui no Rio de Janeiro, nesse momento aqui no Brasil, reafirmar o nosso compromisso com a democracia e com a soberania, mas também o Ministério da Saúde vem trazer todos os avanços, né, dessa retomada do sistema de 2023 para cá, de forma a apresentar, compartilhar com os outros povos e que também pensar juntos soluções para que essa integração seja feita de uma forma mais horizontal possível. Para a Latinoamérica, para a OPAS, é fundamental a liderança que Brasil, o Ministério, mas não somente as instituições estatais, mas também as organizações como SEBS, como ALAMES Brasil, que fazem parte do conjunto de instituições que movem a saúde coletiva em Brasil e que inspiram a outros países. O presidente do SEBS destacou a importância do Congresso como um espaço de construção coletiva. Fazer com que todos nós nos articulemos e essa articulação seja algo positivo, em defesa da democracia, em defesa da autodeterminação, da soberania, é um dos objetivos fundamentais do nosso encontro. E esse momento brasileiro e da própria conjuntura internacional nos convoca a uma posição firme de reafirmação da soberania e de alargamento
do que hoje nós entendemos por soberania, que ultrapassa os limites dos próprios governos. Em 4 dias, o Congresso demonstrou que a cooperação entre os povos é um caminho promissor de produção de conhecimento, de troca de saberes e de aprendizados com a diversidade. É uma possibilidade de encontro de forças, que mais do que um somatório da atuação individual de cada um, mesmo que juntos, é o coletivo, é a força do coletivo, de uma região que já tem tradição em cooperar nessa área. Fidelis, vou voltar para uma coisa essencial. Como é que consegue o brochezinho do Sem Anistia? E aí, brincadeiras à parte, o que representa uma anistia nesse momento, né? Uma anistia, nesse momento, significa dar aval ao golpismo, ao crescimento do fascismo, ao crescimento, eu diria, do crime organizado que está associado a essas forças políticas, né? Nós fizemos esse congresso muito pensando uma ideia que Noronha levantou, que é recuperar a noção do coletivo, a noção do bem comum, né? Bem comum não é mercadoria, né? Não é mercadoria. Acho que é isso que está sendo frisado. Não né? é mercadoria. E nós enfrentamos, nesse momento, no Brasil, uma situação em que, por exemplo, nós temos uma taxa de juros altíssima, que só em 2024, levou quase R$1 trilhão. Imagina o que nós não faríamos com R$1 trilhão na área da saúde, na área da educação, na área das políticas inclusivas. O mesmo eu posso dizer da isenção fiscal, que segundo a auditoria, os auditores fiscais, está em torno de 790 bi. Não sou contra fornecer isenção fiscal, mas não pode ser eternizada, né? E a gente tem ainda as emendas parlamentares que levaram 50 bi fora do planejamento. E você tem condomínios recebendo recursos de emenda parlamentar. Contra tudo isso, e mais uma agenda tributária que o governo tenta mudar para isentar as pessoas que ganham até 5 mil de pagamento de imposto. Nesse momento, a gente está lutando por recursos públicos para o bem comum. Recursos públicos para a coletividade. E não para um segmento privilegiado que abocanha as poupanças socialmente construídas, coletivamente construídas, como é o dinheiro da Previdência, dos juros e o dinheiro dos impostos. E é impressionante que é o primeiro lugar que a gente vê muitas vezes discutido politicamente de onde tirar os recursos, que é da saúde e da educação, né? Que não deveriam ser nem consideráveis. Noronha? Não, eu queria um pouco voltar também ao Congresso, porque quando a Ana estava falando, e essa observação do Carlos, é que nós tivemos uma delegação, por exemplo, argentina, muito potente. Vieram uma quantidade de argentinos muito importante, porque eles estão justamente enfrentando um governo retrógrado, que avançou na supressão de direitos. Então, é esse temor que saiu também, que é solidário ao governo Trump, com as sanções, com a retirada dos organismos internacionais. Então, o Congresso, então, portanto, é a capacidade de você encontrar esses mecanismos, que o Carlos fez menção, de encontrar o comum, a ideia de que nós temos que reconhecer as identidades, homens, mulheres, negros, quilombolas, LGBT, opções de gênero, localização, povos da floresta, povos da periferia, populações... Mas nós temos que reconhecer essa identidade e encontrar o comum. Eu acho que o Congresso foi um pouco disso, quando a Ana fala que tivemos um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada gente. Para quê? Para mudar, para caminhar e encontrar um futuro. Porque no Congresso a gente discutiu revolução de transformação digital, a importância das redes... A amplitude das temáticas. Nós discutimos a questão do clima, que é, digamos, para alguns até o ponto final da capacidade de expansão do atual modelo de produção capitalista, onde todos querem consumir, não é?
a própria rede fortalece, todo mundo quer gastar mais, quer comprar a última coisa. Quer dizer, esse modelo de controle que está esgotando o planeta. Foi discutido essa coisa da agressão, por exemplo, da indústria farmacêutica, entendeu? Em torno do domínio da propriedade intelectual, essa desigualdade, iniquidade global do acesso a medicamentos, entendeu? Às vezes a produção de medicamentos cada vez mais caro para quase que seccionar o melite da população, que Cacá Diegues uma vez chamou um processo de seleção artificial, criar uma mudança da espécie do homem sábio, criar o homo ricos, que teria acesso a bens e serviços, vivendo em cidades fortificadas contra os homens sábios. Então, essa ideia de mobilizar, de resistência, ao mesmo tempo de luta, e, sobretudo, eu queria se ressaltar de construção de sonhos realizáveis. Garantia de futuro também, né? Pensar o futuro. Eu acho que essa juventude que foi, eu acho que ela estava precisando dessa discussão de saber, não, estou sozinha. E a gente também precisa deles, né? Com certeza. Dá um certo alívio ver aquela juventude, aquela quantidade de jovens lá que o futuro da saúde coletiva pode se garantir. E com essa, assim, nós não estamos sozinhos, né? Nós podemos trocar experiência e temos um sonho da sociedade mais justa, da diminuição da desigualdade, da gente seguir adiante junto. Isso foi uma coisa muito bonita que permeou o Congresso. Agora, Ana, me chamou muita atenção, e eu imagino, você está na organização do Congresso, certo? E me chamou muita atenção as mesas que foram articuladas, né? Eu acho que tem a ver com o que Noronha traz, que em momentos de crise, né, em momentos de ameaças à democracia, existe uma força maior para se reunir essas representações, né? Então, mesas incríveis, realmente. A presidente do Congresso, Ana Costa, fez um trabalho enorme na montagem dessas mesas, né? E a gente conseguiu trazer gente, nós só não trouxemos o Equador. Não, Rafael Batista veio. Tinha de todos da Bolívia. Não veio do Equador. Veio de todos os países, veio palestrantes de todos os países. A delegação da República Dominicana... Foi um espanto, nós éramos 10 pessoas da República Dominicana. E outra coisa também foi de expansão de solidariedade. Teve 2 atos muito marcantes no Congresso, que foi a solidariedade ao povo palestino, entendeu? Uma grande manifestação contra o genocídio praticado por Israel. Falar sem tabu do genocídio que está acontecendo ali, né? E saiu na nossa carta. Saiu uma carta, depois a Ana podia falar um pouquinho sobre a carta, entendeu? Onde essa coisa... E a situação de Cuba, que está sob bloqueio econômico desde praticamente 2 anos depois da independência, sob bloqueio econômico dos Estados Unidos. Refletir, nós trouxemos a vitória à esquerda. Noronha, é importante refletir, né? Muitas pessoas que nunca foram a Cuba e dizem que Cuba não deu certo, desconsideram completamente o bloqueio econômico. Será que seria como se não tivesse os bloqueios? Do jeito que está, né? com o bloqueio, você tem americanos indo a Cuba para ter o tratamento que não conseguem no seu país. Então, isso é uma coisa... você tem filmes, documentários sobre isso, inclusive os bombeiros que atuaram lá no 11 de setembro foram tratados em Cuba. Então, com todo o bloqueio, Cuba presta um serviço à saúde pública. Eles são os primeiros a chegar nas grandes catástrofes. Né? Eles são um povo bastante solidário e portanto, merece... Né? Primeiro que ninguém tem que se meter na autonomia deles. Exatamente. Foi uma decisão que eles conquistaram e mantêm há 60 anos. Né? Então, o Noronha lembrou bem, a solidariedade aos palestinos e aos cubanos foi uma marca também do Congresso. Né? Pode falar, Ana, pode falar. Porque a carta que foi aprovada começa, né, para começar, com a defesa incondicional e negociável da vida humana, da paz e da soberania dos povos. Ponto 2, um apoio incondicional à Palestina.
né, contra o genocídio. Com relação a esse primeiro item, principalmente, não há argumentos, não. né? Não. Tipo assim, garantia da vida é imponderável. Eu queria voltar a Cuba, porque Cuba, por conta dessa sua capacidade de resistência, ela continua, ela foi inspiradora do movimento de justiça na década de 60 e 70, o movimento antes, mesmo baixo bloqueio econômico, mesmo com todas as crises econômicas, porque passou e porque passa com esse bloqueio, ela continua sendo um elemento inspirador. Por que de repente, o secretário Marco Rubio, né, o Ministério do Departamento de Estado americano, que é cubano, de nascimento, proíbe, caça o visto de duas autoridades do Ministério da Saúde brasileira, porque fizeram mais médicos, que foi um programa de acesso, entendeu? Porque trouxe sugestão, cubanos, né? Entendeu? Então vocês veem um absurdo que o Trump está levando, que os Estados Unidos está levando o mundo agora, a fragmentação, a divisão que ele está provocando no mundo. Eu espero que é tal ordem que não durará, mas quer dizer, a capacidade de focalizar, quer dizer, essa coisa de botar 50% de tarifa no Brasil, 50% na Índia, entendeu? Por causa do Bolsonaro, por causa da tarifa, não é uma razão econômica. E agora essa coisa de Cuba, de tirar vistos de brasileiro porque fez mais médicos. E coisas que, para o tamanho da economia americana, são picuinhas, né? São mesquinharias. Agora, Noronha, antes da gente fechar o bloco, eu não posso deixar de trazer aqui a mensagem do Rodinei, que é nosso telespectador frequente, toda semana está aqui com a gente. Ele está mandando um forte abraço para você, cheio de saudades, dizendo que você foi chefe dele no gabinete da presidência do INAMPS, na gestão do Ézio Cordeiro, em 1985, dizendo que você é uma pessoa especial com senso de justiça social apuradíssima. Eu já aproveito também para dizer para quem está em casa assistindo a gente o tamanho da tua história, né, em defesa do SUS, assim, né? Quem estuda o SUS sabe da tua importância, então para mim é uma honra estar com você aqui. E para a gente fechar esse bloco, Fidelis, assim, SEBES fazendo 50 anos, a LAMES fazendo 40, e são instituições, são organizações essenciais em defesa da saúde coletiva na América Latina e o SEBES no Brasil. E aí, qual é a importância desse congresso nessa marca de datas? Olha, como você bem lembrou, nós vamos fazer 50 anos e todas as atividades que o SEBES está organizando no sentido de comemorar os 50 anos, elas não são meramente comemorativas, elas também são um instrumento de luta, né? Esse congresso foi um instrumento de luta, né? Outras atividades que nós faremos, seminários, exposições, livros, documentários, até completar os 50 anos, são atividades que reverenciam a memória da luta, mas são atividades de luta, né? São atividades olhando o futuro, são atividades para construir o que o Noronha falou, o nosso sonho, a capacidade de sonhar, não abandonar isso, né? Esse diálogo que Ana Teresa referiu, da juventude com os mestres, né, que é uma coisa que revigora ambos, né? A carta que a gente escreveu de boas-vindas aos congressistas, a gente fala que então, vamos lutar contra um mundo disruptivo, né? Nós estamos do lado de Eros e não de Thanatos, né? Nós somos do amor e não do ódio. É nisso que a gente se pauta. E aí eu vou te colocar uma coisa, assim, o SEBES está muito preocupado, por exemplo, com as eleições em 26. Estamos todos. Né? Então, acho que todos os lados, né, estão preocupados. E faremos tudo para garantir que as forças democráticas saiam vitoriosas diante do protofascismo, diante da extrema-direita, que, se você olhar, eles não têm projeto, eles têm a destruição. Né? Não tem projeto de país. Eles trabalham na linha do discurso da pauta de costumes, da denúncia da corrupção, mas não tem um único projeto de inclusão.
se você pegar a pauta da pedofilia, que nesse momento está em alta, né, é uma pauta em que eles estão discutindo na base da punição, ou seja, nada que preventivamente impeça uma criança de ser exposta. E engraçado é um exemplo, né, da pauta de costumes que eles seguem. Agora, engraçado e trágico é que esses homens de bem são os mesmos que são pegos em abuso com crianças, Exatamente. São os mesmos que espancam mulheres, que são os mesmos que matam garis, são essas pessoas que se dizem cidadãos de bem, patriotas, são os que querem entregar o país. Então, é contra isso que a gente vai lutar nas eleições de 26, né? Contra essa barbárie, esse mal-estar que tenta se apossar do mundo. E eu acho interessante quando você traz aí o que vocês estão colocando nas celebrações dos 50 anos do SEBS, que me parece que estão bem focadas na disputa pela narrativa, que é muito importante. É a narrativa que vai ficar na história, que vai ser passada para as próximas gerações entenderem o que está acontecendo, né? Então, acho que é uma forma de celebrar importantíssima. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente traz mais alguns destaques do Congresso Alames para você. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre os desafios da saúde coletiva na América Latina. Comigo no estúdio para essa conversa, Carlos Fidelis, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Também comigo aqui no estúdio, José Noronha, pesquisador da Fiocruz. E fechando o nosso quadro de convidados, Ana Tereza da Silva Pereira Camargo, médica sanitarista e diretora administrativa do SEBS. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas e seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. No último dia do Congresso da Alames, um ato em solidariedade a Cuba e uma mesa dedicada aos 40 anos da Associação Latino-Americana de Medicina Social estiveram entre os destaques da programação. Um espaço de solidariedade a Cuba. Uma mesa para debater a crise econômica, as políticas sociais e os impactos na saúde da população cubana. Ao longo do 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva, a professora e investigadora Victoria Izquierdo apresentou dados que refletem o cenário atual do país. Falou sobre a inflação, a escassez de alimentos e medicamentos, o desemprego de milhares de trabalhadores da saúde e toda a conjuntura a partir do recrudescimento do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. O salário dos trabalhadores hoje não está jugando o papel motivador que requiere a economia cubana para maior dinamismo. Pero não podemos tirar mais billetes para a calle para generar mais inflação. Então, hay que produzir para poder incrementar o salário. A acadêmica cubana destacou a importância deste ato durante o Congresso. En Cuba, en este minuto, necesita todo el apoyo de Latinoamérica, de unirnos cada vez más para salir adelante, porque es una de las cosas que hay que hacer, unirnos todos los países que pensamos y tenemos algo en común, no pensar en las diferencias, sino en lo que nos une para poder lograr un mundo mejor. Y Cuba ha demostrado que a pesar de los problemas que tiene, es posible tener un mundo mejor. E os 40 anos da Associação Latino-Americana de Medicina Social, ALAMES, também esteve na pauta de debates. Em uma mesa celebrativa, o colegiado relembrou a trajetória da organização. A gente cria esse pensamento latino-americano que se expressa no Brasil na forma da reforma sanitária brasileira, sob a forma do SUS, não é? E há 40 anos atrás nós estendemos esse pensamento para ser um pensamento mais do que brasileiro, para que fosse também latino-americano. Saul Franco, cofundador da ALAMES, falou sobre a força desses 40 anos e a relevância de manter viva a articulação latino-americana em defesa da saúde. Mira, es casi un milagro que en un continente tan complejo y con problemas tan cambiantes y con tantas tensiones políticas, tanto problema económico,
una organización de personas del mundo académico, del mundo de las organizaciones sociales, logre persistir durante 40 años tratando de buscar unos objetivos muy difíciles en la sociedad, como es tratar de garantizar el derecho a la salud, como es tratar de entender los problemas de la salud no solamente como problemas de enfermedades o problemas biológicos, sino la íntima relación que tienen las condiciones de vida, que tiene el medio ambiente con la situación de salud. Hoy, los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social tienen más valor que antes, porque siguen las crisis en el sector salud, porque todavía no hemos logrado sistemas de salud universales, equitativos para todos. En ese sentido, Brasil es un ejemplo, pero todos sabemos también de las limitaciones y los riesgos que tiene el SUS. Por fim, Francisco Eduardo de Campos destacou questões que merecem atenção atualmente, entre elas a saúde digital. O que pode acontecer é que, como default, a saúde digital vai aumentar as diferenças. Nós temos que lutar, nesse momento, dentro desse pensamento social, para que as diferenças sejam diminuídas e não aumentadas, como pode acontecer, por exemplo, se alguns tiverem acesso à saúde digital e outros não. Noronha, eu há um tempo atrás, alguns anos, eu entrevistei um médico cubano que me disse que a educação para a medicina, acredito que todas as universidades, mas ele citou a faculdade de medicina, ela é universal, ou seja, não existe uma prova que impeça um aluno de entrar. E que eles assim formam muitos médicos, mas muitos ficam pelo caminho. Quando um aluno não tem aquela condição de acompanhar o conteúdo da faculdade, ele vai ficando pelo caminho. Ou seja, existe uma universalização da educação do ensino superior, pelo que ele me passou e eu não cheguei a confirmar depois. E aí te pergunto assim, qual é a importância da formação dos médicos cubanos? Que referência ela traz para a gente? Porque é uma formação preventista, né? É uma formação que coloca o médico de família no auge dessa medicina, né? É evidente que a formação médica dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, tem grande influência na modelagem do sistema de cuidados de saúde. Aqui no Brasil, sobretudo depois do imenso avanço das faculdades de medicina privadas, as escolhas dentro da medicina e os alunos de medicina são estimulados para escolher aquelas especialidades que dão mais dinheiro e não aquelas especialidades que atenderão maior quantidade de gente. Então, o papel, hoje há uma tensão, inclusive no ensino superior de medicina e das profissões da saúde, entre as universidades públicas e essas universidades privadas. E na medicina, praticamente dramático. Porque muitas universidades públicas, como o caso eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é que essa tensão já não existia, mas havia um clima de proliferação de espaço, digamos, onde eu fui formado, digamos, preocupação com a doença infecciosa e parasitária naquela altura, antes do aparecimento da saúde coletiva. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fui docente por mais de 30 anos, foi criado o Instituto de Medicina Social, justamente para, com disciplinas, ofertando disciplinas, dar consciência aos médicos. Mas uma formação integrada de medicina, aliás, tem uma experiência interessante que me ocorreu agora, vai ter uma faculdade, uma faculdade de medicina do MST na Universidade Federal de Pernambuco. O rosto do Noronha chega assim, ficar brilhante, né? Porque justamente para poder uma universidade buscando talentos. Isso seria uma mudança extremamente importante, porque hoje, lamentavelmente, a escolha, inclusive nas faculdades tradicionais, como é a Medicina, Ciências Médicas, da UERJ, Federal de São Paulo, ou da Universidade de São Paulo, ou Federal do Rio Grande do Sul, mesmo nessas universidades públicas, digamos, essa vocação para o servir, entendeu? Para servir a sociedade, servir a igualdade, escolher especialidades que respondam às necessidades da população, é uma luta que nós temos que travar, é uma luta que permeia. Então, esse exemplo permeia, digamos, as lutas sociais para a construção de sistemas equitativos. Então, essa afirmação que você traz de Cuba, não sei se a questão do acesso aberto digamos, é o caminho também necessariamente, enfim,
porque o processo seletivo é uma questão mais complexa. Na Argentina também, a Universidade de Buenos Aires também tem acesso aberto. Enfim, também, mas padece do mesmo problema. Que não significa não ter vaga para todos. Significa que você precisa comprovar que você tem uma base mínima. Essa é uma questão um pouco mais complexa, que é a capacidade de acompanhar os estudos, o nivelamento. Aqui a gente adotou uma forma de compensar, que é o sistema de cotas, né? Para as universidades públicas, por perfil de renda. E a quantidade de vagas que a gente tem hoje nas universidades públicas é bem menor do que a população demanda, né? Sim, mas teve o ProUni, tivemos ferramentas de educação, até sobretudo no Lula 2, no Lula 1 e 2, que expandiram essa capacidade. Mas o que você está levantando é a própria natureza do ensino médio, médico, e Saul Franco fala ali, quer dizer, é uma vocação que cada vez mais, hoje em dia, com o envelhecimento populacional está cada vez mais claro, que olha, em vez de cuidar da pessoa, olha o tratamento como objetivo em si. Esse é um grande fator de distorção. Sim. É o grande fator que afasta o médico. É porque tratar é mais lucrativo do que prevenir, né? Então acaba focando em cima do lucro. Mas é como tratar, é tratar com a tecnologia, é tratar com o medicamento, entendeu? E cada vez se abstrair, usar inclusive a ferramenta digital como um momento de distanciamento, não como um momento de aproximação do profissional de saúde, particularmente do médico, com seus pacientes. Mas isso vale para enfermeiro, fisioterapeuta, vale para qualquer profissão da saúde. Agora, eu queria falar a questão que você se refere, né, do afastamento possibilitado pela adoção de uma saúde digital. Isso é uma preocupação que apareceu no Congresso, uma preocupação forte, né? Nós tivemos uma mesa lá com o Luiz Viano, Naomar, né, que dizia assim, olha, isso é uma coisa inevitável. Cabe a gente, então, fazer com que isso funcione a favor de uma saúde humanizada, de um acesso. Exatamente. Então, é uma preocupação com isso e com mais do que prevenir, promover a saúde, promover essas condições capazes de gerar bem-estar. Isso lá há 40 anos atrás, em Ouro Preto, quando foi criada a Lames, né? Olha só que interessante, não sabia. Nós vivíamos um avanço novamente do neoliberalismo, né, que prometia melhor eficiência na alocação de recursos, a melhoria geral do quadro de vida, porque o mercado ia alocar, e isso todo mundo iria subir e conquistar. E nós não tivemos isso. Nós tivemos uma extrema concentração de renda, né? O desemprego estrutural, o número de conflitos armados, migração, ataques ao meio ambiente, crises climáticas, guerras. Nenhuma dessas promessas foi cumprida. E eu acho que o Congresso e o que o Noronha se refere, a Ana também já milita com a questão médica, né? Participou de muitas campanhas para ocupar os conselhos de medicina, né? É que a gente tenha uma dinâmica econômica centrada no bem-estar das pessoas, no bem-estar da população, e não só no crescimento do lucro. Então, esse é um caminho que a gente precisa perseguir. Em alguns momentos, na pandemia, ficou claro que alguns segmentos da corporação médica não estavam nesse caminho, né? Isso foi um momento triste. Até com relação à discussão do Mais Médicos na década passada, né, em que houve também toda uma mobilização da classe médica contra, né? Agora contra o Trump. Agora eles têm o apoio do Trump. É importante, Hermine, lembrar que a Lames e o SEBES foram criados na luta contra a ditadura. Sim, exatamente. E pela redemocratização, uma luta firme pela democratização em todos os sentidos. Não apenas pela democracia política,
Não apenas pela democracia política, quanto o regime militar, mas também pela democracia substantiva, quer dizer, o acesso à educação, à habitação, saneamento, etc, etc. Que é reforçado nesta carta, na Carta do Rio. Como né? assim? Reforça, sim. Eu vou ler, porque está bem escrito, né? Acreditamos na potência e capacidade transformadora na América Latina, contra o neoliberalismo que se nutre da miséria, contra a extrema-direita que mira as nossas democracias. E nós acreditamos que a saúde coletiva é crítica e, por isso, é positiva construir. Ela constrói e afirma sonhos. Né? Então, é esse momento dessa luta, né? Dessa, vamos dizer, ofensiva do Trump, que nós reafirmamos a nossa potência, o nosso sonho, a capacidade, como há 40 anos a gente lutava contra a ditadura, a gente agora luta contra um império, um imperador, e lutamos juntos, né? A América Latina luta junto. Eu acho que esse é a grande... E que os imperadores não percam de vista que esses momentos aglutinam muitas boas iniciativas, como a gente percebe o fortalecimento dessa luta pela saúde coletiva através de organismos como o SEBS, como a LAMES, né? É e super na importante. luta pela soberania. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Soberania e democracia agora tem que caminhar junto. Até porque, né, Ana, Cuba é um exemplo do preço que se paga pela soberania quando um país, um império, decide que não, você não vai ser como você acha que deve ser, você vai ser, ou você é como a gente quer, ou a gente vai fechar todas as portas do mundo para vocês. É meio que aconteceu com o Cuba. O Brasil tem Lula e 200 milhões de habitantes. Veja que o uso de ferramentas financeiras não é novo. Isso. O que o Trump está fazendo em larga escala já é aplicado a muitos países. Era aplicado a Cuba desde sempre, foi inaugural, a Venezuela, também, a Rússia e sanções. A Rússia que obrigou, porque a Rússia escapou para a China, quer dizer, mudando, porque também aí nós estamos numa conjuntura de acirramento, digamos, dessas. Mas a Cuba está do lado de cá, entendeu? Quando ela durante a existência da União Soviética, quando existia, ainda tinha alguma capacidade da União Soviética. Quando se desfez a União Soviética, qualquer capacidade de resistência material, então é um povo de resistência. O que tem de novo nesse momento é a especulação que está sendo feita a partir dos tarifaços, né? Que já aconteceu em alguns países. Eu espero que o BRICS seja uma espécie de foco de resistência e um pouco, eu acredito, pelo jeito que o Trump está tratando aliados históricos, quer dizer, de certa forma, o próprio Brasil, do ponto de vista... Ele está avançando sobre o mecanismo, inclusive, de governos conservadores, entendeu? Eu acho que mostra também as limitações da capacidade de expansão do poder dele. Olha só, fala, Fidelis. Eu acho que pode, dentro da diversidade, se abrir uma possibilidade de você construir outras cadeias produtivas, outros elos em outros mercados. E acho fundamental também a ideia de fortalecer mercados internos para minimizar, reduzir o impacto disso. O que ele fez é muito perigoso porque ele gera falta de confiança, né? Falta de garantia jurídica. Então, os empresários dizem, olha, não vou apostar meus recursos ali, vamos diversificar. E nesse ponto, o BRICS ele se coloca como uma oportunidade imensa, né, de fazer frente a essa hegemonia autoritária, impositiva, né, que quer comandar o mundo. Eu nunca vi uma coisa como, sei lá, você ataca um país, como foi o ataque ao Irã, assim, do nada. O que está acontecendo em Gaza, gente. O que está acontecendo em Gaza. Gaza hoje é um centro de extermínio a céu aberto, campo de extermínio a céu aberto. Inclusive com projetos, né, para o espaço que pretende se abrir ali, né? Agora, Gaza, o professor Fiore, que é o professor de Relações Internacionais, lembrou uma coisa importante desse fenômeno do BRICS, que quem entrou com a ação
contra o genocídio do Tribunal Penal Internacional contra Israel, foi a África do Sul. Foi a terra que venceu o apartheid, negra. Entendeu? Então, isso são sinais de capacidade de resistência e de reconfiguração que por além das nossas fronteiras latino-americanas, mas que nos estimula e nos dá força. Eu acho que o Congresso, eu saí fortalecido do Congresso. Eu também. Eu saí muito feliz todos os dias que eu fui ao Congresso. Agora, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas tem duas participações aqui que eu acho interessante a gente trazer. Primeiro, o Rodinei encaminhou uma questão que eu achei bem interessante. Ele fala assim, com tantos problemas em comum, tantas miscigenações comuns, tantos biomas compartilhados, deveria haver um esforço para a criação de uma espécie de SUS latino-americano, com integrações, compartilhamentos de práticas e de prontuários e principalmente de atendimentos comunicados. É interessante essa visão, né? Até acaba tendo isso não dessa forma, das fronteiras. O SUS atende, mas... Vem gente nós tivemos uma tentativa. O Lula, acho que no Lula 2 criou o Unasul. Exato. O Unasul, e a primeira providência quer dizer, quando ganhou o governo conservador contra o Rafael Correa no Equador, foi enfraquecer Eu fui a Montevidéu, cobri um evento da Unasul. Ele fechou a sede em Cuenca, porque a sede era em Cuenca. Entendeu? Era em Cuenca, no Equador. A diplomacia do governo era pautada pela saúde. Rodinei, o Unasul, se a gente tiver força... Eu espero que se a gente vencemos essa nova cruzada eleitoral que teremos este ano, em 2026, eu acho que nós podemos realmente ressonhar com a criação da União Sul-Americana e realmente, talvez, poder construir um sistema mais articulado e solidário. Está ali, a sementinha está ali. E olha, tem aqui também Antônio Carlos, do Rio de Janeiro. Ele diz que gostaria de saber brevemente de eventos históricos que fizeram o Brasil se aproximar das questões dos programas de saúde na América Latina e como o Brasil pode cooperar para avançarmos juntos num bloco do Sul, numa direção para a democracia ameaçada nesse momento. Acho que traz um pouco de tudo isso que a gente está discutindo aqui, da importância dessa coesão da América Latina, né? Além do SEBS, da LAMES, você tem a Claxo também, que teve agora na Colômbia. Conferência Latino-Americana de Ciências Sociais. De Ciências Sociais, que também junta, e vocês dois estiveram em Bogotá, a próxima vai ser no México, enfim, a gente tem essa... E o próximo Congresso da LAMES a cada 2 anos. No México. A Canal Saúde quer cobrir. A gente avisa. Muito bom. Fidelis, como é que a gente pode, já caminhando para o finalzinho do programa, a gente tem pouquíssimos minutos aí pela frente, mas eu queria que você trouxesse mais um pouquinho do que são as celebrações do SEBS, né? Assim, nos 50 anos, existem algumas, além dessas publicações que vocês estão lançando, eventos vão acontecer? O que você tem para deixar aí para quem está em casa? Sim, a gente está imaginando exposições itinerantes, a gente está imaginando conseguir do Congresso um dia no Congresso Nacional para falar do SEBS, a gente está imaginando alguns seminários, publicações, né, e documentários sobre... Não é específico, claro que o SEBS é um ator fundamental, mas a gente quer ampliar, né, para um movimento de reforma sanitária como um todo. Que é um movimento permanente, né, Que é um movimento permanente. E nós não somos os únicos atores, né? Então, a gente nessa coisa de uma articulação, e nós trabalhamos com algo que é muito sensível. A saúde é um termômetro, né? Se as coisas vão bem ou não numa sociedade. Então, focando isso e de olho nas disputas políticas, nas disputas de que país a gente quer construir, né? Qual é a proposta que nós vamos adotar para o futuro, né? Eu acho, repito, acho que a gente tem que escolher uma dinâmica econômica centrada no bem-estar das pessoas, no bem-estar da população. Esse deve ser o foco. Se não tiver isso, não adianta crescer e acumular. É um acúmulo, uma concentração de renda brutal, né? Hoje, poucas pessoas detêm mais de 60%, 70% da riqueza
produzida e você tem 700 milhões de pessoas em fome no mundo. Nós tivemos uma vitória recente agora, que dá para fazer, que é tirar pessoas da fome. O Brasil saiu novamente do mapa da fome. Então, E sair do mapa da fome é saúde. É saúde. Não é só uma questão do âmbito social destacada da saúde, porque a saúde está inserida nisso. Pois é, esse é um termômetro, assim, né, combater. Não é possível ser saudável, feliz e realizar a sua potência você com seu filho brincando no valão ou no meio de fogo cruzado entre traficantes e polícia. A gente precisa construir uma nova sociabilidade. Aí volta ao Noronha, valorizar o coletivo e o bem comum. Que é o que mais importa, é o que a gente leva dessa vida, né? Quando tudo se acaba, quem vive vai olhar para trás e perceber a sua qualidade de vida, não o que acumulou ao longo da sua passagem por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje no estúdio. Fidelis, Noronha, Ana, que prazer. Parabéns pelo congresso maravilhoso e parabéns por essa incansável luta pela permanência da saúde coletiva. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Você vai encontrar lá um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o nosso próximo programa. A gente se vê.